Fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? Que dia foi esse, hein? Que loucura foi esse pregão aí, tudo desenhado aqui pra vocês, movimentação extremamente explicada, movimentação cravada, preço deixando oportunidades mais do que tudo. Pra mim hoje o referencial do dia foi as operações de troca de polaridade. Se você entender isso daqui, você vai ter tanto resultado nesse mercado que depois você volta aqui para me agradecer. Fechou? Sem mais delongas, vamos aqui pro nosso vídeo. Antes de mais nada, queria só te dar pedir para você, curte esse vídeo, comenta, compartilha. Se você quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, preencha o formulário que está na descrição desse vídeo e venha participar, aprender ao vivo todos os dias junto comigo e o meu time. Fechou? Vamos aqui, movimentação bem legal, tá? Eu sempre observo o movimento do dia anterior para operar o dia atual. Você já sabe disso, e se você não sabe, comece a prestar atenção nessas possibilidades, porque você vai reduzir a sua quantidade de informações e vai ter um cenário mais objetivo para trabalhar. Isso vai te dar mais clareza em boa parte das suas operações. Analise sim o macro, tenha clareza do movimento por completo, mas não se prenda, tá? Por favor, não se prenda. Nossa movimentação muito objetiva. Essa era a minha leitura. Hoje, o primeiro trade do dia, eu fui numa compra, acabei tomando um stop, depois efetuei outra compra e peguei um belo de um movimento, peguei um pedaço dessa venda aí e encerrei o meu dia. Foram 3 operações, mas o movimento principal para mim sempre foi na ponta compradora. Fechou? O que eu tinha aqui? Se eu simplesmente marcasse essa estrutura, eu tinha os 50% exatamente aqui. Sempre falo com vocês, aguardem a estrutura de correção. Os 50% de uma estrutura é muito válido, o mercado volta para testar esses pontos, tá? Antes de falar dessa compraça aqui nessa mínima, deixa eu mostrar para vocês os trades que eu acabei fazendo. Fiz 2 operações nessa referência aqui mais objetiva, tá? Ontem deixei desenhado desse jeito para vocês. Tinha SLT, tinha esse último movimento aqui, deixa eu apagar SLT aqui rapidamente. Tinha esse último movimento aqui e aqui exatamente eu marquei um order block de pavio. Quem me acompanha aqui sabe o quanto eu gosto de operar, o quanto eu acho interessante os order blocks de pavio para justificar uma ou outra operação. E a minha compra foi cravada, eu cravei a mínima aqui exatamente, o preço acabou batendo aqui, foi uma operação ali de bateu, se eu não me engano, 800 pontos, na verdade não bateu 800 não, mas eu acabei saindo aqui com um pouco mais de 600 pontos nesse trade, só que antes eu tinha acabado de tomar um stopzinho, tá? Nessa leitura aqui. Eu acreditei, e ontem eu falei de um trade logo na abertura. Falei, ó, a primeira vela do dia, ela foi manipulada e o mercado subiu. Por quê? Porque estava numa região de compra, num pó comprador. Eu tinha a minha marcação inicial como esse movimento agressivo. E nessa movimentação acabei efetuando uma compra. O preço tentou ir e acabou me estopando. E logo depois eu falei, eu vou reduzir essa marcação e vou esperar. E essa operação eu acabei postando lá no meu, tá lá no meu Instagram, você pode dar uma conferida lá, e observei esse movimento aqui. Por quê? Porque eu tinha uma indução que foi a primeira vela do dia e logo depois eu tive uma segunda indução que foi exatamente trazendo o preço à zona que eu queria me posicionar, me posicionei e efetuei essa belíssima compra. O preço acabou andando e foi muito legal, tá? Falei no início do vídeo sobre operações de troca de polaridade. Observe isso daqui, ó. O preço rompendo essa zona. O preço rompendo essa zona aqui, rompendo aquela LT, ele gerou pra gente uma estrutura interna. E olha o mercado voltando para fazer o reteste dessa referência. Olha o mercado, deixa eu colocar uma linha perfeita aqui, né? Olha o mercado voltando exatamente neste ponto aqui para entregar pra gente, ou para quem está atento, essa operação. Eu até estava observando nessa hora, mas como eu acreditava que o preço poderia fazer a manipulação na máxima e não somente aqui nessa troca de polaridade, eu fiquei preso na expectativa da manipulação de topo. Meu trade aqui, na máxima aqui, dava 1000 pontos e era onde eu queria voltar vendido. Infelizmente ele não chegou, acabei saindo antes, foi bem tranquilo aqui, né? Mas ele inverteu por completo. Logo depois ele chega na zona dos 50% do movimento, ou seja, com o stop aqui atrás do FVG e o alvo que eu estava esperando desde o início do pregão, a máxima do dia, tá? Esse alvo aqui foi muito legal, queridos, muito legal. Só que existe uma situação aqui.
esse trade acabou ficando um pouco difícil de executar. No risco, na mesma condição que eu peguei a primeira operação, eu deveria ter feito, porque era muito mais propensa essa operação para ele estar na região dos 50%. Só que eu falei, eu vou esperar a confirmação. E a confirmação, infelizmente, ela não veio, tá? Quando ele confirmou essa inversão dessa bandeirinha aqui interna e avançou, eu falei, agora eu vou esperar o reteste, o famoso teste de oferta nessa zona aqui, para eu acabar comprando, minimizar o meu stop e tentar desfrutar desse belíssimo movimento. O sacana não voltou. O sacana engrenou na alta aí e acabou indo embora. Lembra que eu falei? A movimentação na máxima do dia era o ponto principal que eu estava esperando. Quando eu vi o preço chegando lá e falhando, eu acabei estando aqui na frente da tela, tá? E eu acabei tendo uma oportunidade de executar. Eu falei, ó, eu vi o mercado falhando na máxima, eu vi o mercado revertendo aqui. Eu só preciso esperar de um reteste. E onde ele fez esse reteste? Nessa outra zona aqui que eu acabei de falar com vocês. Hoje para mim o dia foi em trade de troca de polaridade. Aqui tinha um FVGzinho curto, eu acabei colocando uma ordem, eu falei, eu vou pagar um stop curtinho aqui, que foi literalmente atrás dessa zona aqui, e vou tentar esse trade aqui mais agressivo, mais rápido. O preço demorou um pouquinho, quando ele avançou, eu consegui desfrutar dessa operação aqui, foi bem legal, porque o mercado não acelerou como eu imaginava, porque nessa hora, quando você está dentro de uma operação, sua cabeça fica cega. Você muitas das vezes quer pegar a operação que você nunca pegou na vida, quer acreditar que o mercado vai destruir. E aí eu acabei me perdendo nessa situação aqui, claro, saí com um belo de um resultado. E o mercado novamente trocando polaridade na zona principal, que era o fundo de ontem, e foi exatamente. Chegou lá, ficou brigado e acabou revertendo. Saiu alguma notícia nesse fechamento do pregão e o preço desenvolveu muito agressivo. Foi um belo de um pregão hoje, tá? Amanhã, nossa super quarta, um dia extremamente saudável, que a gente faz muita grana. Espero você lá com a gente, tá? Não perca essa oportunidade de aprender junto conosco diariamente nesse referencial, nessa forma saudável de executar todos os dias. Felipe, mas é muito ruim quando acontece isso. Eu não gosto desse tipo de movimentação porque o preço fica sem uma referência coerente. Então, eu só vou deixar essas marcações, deixar lá e falar para vocês. Preste atenção em manipulações das extremidades. Exemplo, aqui, o preço ir falhar e deixar uma operação rápida para você. O preço não manipular ali e voltar, tá? Somente nessa zona aqui e continuar esse movimento de alta. Por que mais agressivo e mais rápido assim, Felipão, sem voltar tanto? Porque essa vela aqui é uma vela de notícia, não foi manipulado na sua máxima, tampouco na mínima. Então, esse reteste aqui de stop dessa vela pode ser crucial para uma operação bem objetiva aí pra gente. Fechou? Lá no nosso gráfico do menino dólar, movimentação do jeitinho que estava sendo desenhada. Falei, olha, atenção nessa referência de manipulação aqui. O preço pode vir manipular para vir estopar a mínima, que ficou em aberto lá de trás. Felipe, mas ela não passou. Pois é, e temos ainda expectativa desse movimento aí pro pregão de amanhã. E aí podemos observar na referência de amanhã essa bela operação. Foi um trade muito difícil aqui, tá? Não vou negar, não vou inventar falas aqui, não vou colocar para vocês aqui cenários que vão somente potencializar aqui uma leitura que foi passada, mas eu vou mostrar de forma saudável aqui, ó. A minha leitura era muito simples. Acima desse topo, o mercado manipulando, porque a referência era de queda, e o mercado poderia confirmar uma execução aqui. Para quem é usado de plantão, você tem acima dos 50% toda essa zona vendedora. Ah, Felipe, eu já coloquei uma ordem no risco aqui, paguei para ver, coloquei meu stop técnico aqui atrás e deixei o mercado desenvolver até a mínima de ontem, ou tentando esse rompimento aqui que você tinha desenhado. Show de bola, topíssimo. Mas eu não aconselho você ficar se posicionando assim no referencial risco. Prefiro que você encontre uma região e espere o fluxo se alinhar dentro dessa região. E aí, quanto a isso, trade perfeito, tá? Trade perfeito. Você vai entrar no risco? Não, você vai esperar a possibilidade de um alinhamento de fluxo dentro da sua referência. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho o mercado tocando a minha região, tá? Eu tenho o mercado testando e logo depois do teste, falhando. Então, o que que eu vou analisar? O mercado voltando e a minha execução vai vir aqui com o meu stop muito mais ajustado. Meu alvo 1, 23 pontos. Meu alvo 2, a mínima do dia.
Ou seja, você está operando de forma muito mais saudável. Você está esperando. Pô, Felipe, mas quando eu espero demais, às vezes ele não executa a minha operação ali e eu fico de fora de um movimento. Ah, mas toda vez você tem uma justificativa, né? Ah, mas eu queria o mercado lá na mínima do pregão, eu vi ele andando 30 pontos, voltou, te estopou? Não, mas me deu calor até cair. Você tem que ter essa clareza do que você quer. Você tem que observar o que você está buscando. Você quer uma fatia do bolo ou você quer todo o movimento? Você quer operar de forma consciente, buscando o que o mercado vai entregar, independente do tempo, o fator tempo da sua operação? Ah, não, demora demais esses trades, eu não aguento. Prefiro ser mais objetivo. Tem dia que eu sou mais objetivo. E aí eu preciso entender que nesses dias, quando eu perder o movimento principal que vai entregar uma pontuação ali absurda, eu não posso endoidar o cabeção. Por quê? Porque eu estou consciente daquilo que eu estou fazendo. Não, eu acredito que a minha leitura ela está ok, o mercado quando ele andar, ele vai andar bastante, eu vou pegar toda a movimentação. Show de bola. Não, eu fico meio preocupado, eu prefiro esperar. Bacana. O que eu acreditaria aqui? Mesma coisa que eu falei do índice, tá? A movimentação do preço, testando essa referência de candle de notícia, tá? Só estopando. Só que ele deixou muita liquidez nessa máxima aqui, tá? Nessa máxima do dia tem muita liquidez, olha só esse tanto de topo. Porém, entretanto, todavia, será que ele vai ter essa força para voltar? Se sim, vai ser ótimo, tá? Ver o mercado testando ali, criando estruturas internas para acelerar, ou você desfrutar de uma movimentação bem objetiva aqui de forma mais saudável. No mais é isso. Não esquece de deixar seu like, preencha o formulário se você quiser aprender um pouco mais com a gente e venha fazer parte do nosso time. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!